Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e temos falado sobre a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos. E o que a cúpula da igreja, ela faz? Quando alguém sai da instituição, então eles divulgam para os pastores, para os obreiros e membros, jovens evangelistas, que quem sai é um caído, endemoniado, e para cortar o relacionamento com essas pessoas, para não ouvir o que essas pessoas têm para dizer. Porque a Igreja Universal, a cúpula dessa instituição, não quer dar explicações, né? E nem quer que os outros assistam ou vejam o que aqueles que saíram têm a falar. Então, eu gostaria que você, obreiro, você que é membro, você que é evangelista, pastor, bispo, observasse que existem notícias que você nunca vai ver na Record. A Record, que foi comprada, né, na época que foi comprada com dízimos e ofertas, todos sabem disso, porque o bispo na época divulgou isso, pediu isso, né? Há quem diga, como o ex-pastor, ex-bispo Carlos Magno, que uma parte do dinheiro veio da Colômbia, né? Veio do narcotráfico da Colômbia. Eu não estava lá, não participava da cúpula da igreja nessa época, mas sei que existe um colombiano, alguém que ajudou o Bispo Macedo e ajudou com dinheiro. E esse colombiano, ele existe. O Bispo Macedo sempre falou que foi ele um funcionário público e que passava por dificuldades financeiras, mesmo sendo evangélico. E aí ele chega um dia em casa e a dona Esté pede dinheiro para ele não tem, porque ele só tinha o dinheiro da passagem, nem da passagem tinha. Então ele entra no quarto com ela, faz uma oração de revolta ali com a Bíblia aberta em Malaquias, e a partir daquele dia não falta mais dinheiro. Isso no começo da igreja. Aliás, antes de começar a igreja ainda. Mas nos bastidores ele falava pra gente, na intimidade, que ele estava andando na rua, no centro da cidade, se eu não me engano, e ele vê um bolo de dinheiro. E aí ele chuta esse bolo de dinheiro, esconde, guarda, e a partir daí ele não tem mais problemas financeiros. Bom, aí começa uma sessão de histórias que são mal contadas. Histórias que são mal contadas. Histórias que você nunca vai ver na Record. Porque a Record não é uma emissora evangélica. Porque na cabeça do bispo, uma emissora evangélica não vai dar poder para ele. Poder de jornalismo investigativo, o poder da audiência, né? Porque imagine você com uma emissora de televisão na mão, um grupo de jornalista, né? É muito fácil você fazer investigações, matérias, reportagens investigativas, e aí você se defender. Quando alguém vier lhe acusar, você diz, olha, eu tenho essa matéria aqui contra você. Se você fizer isso, eu vou colocar essa matéria no ar. Então o Bispo Macedo, ele usa a Record para se defender. Não tenha dúvida disso. E até hoje os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, que sacrificaram, aquela geração que sacrificou para comprar, agora essa geração sacrifica para manter a Record. Eu vou falar aqui uma lista de histórias mal contadas
para que você pesquise na internet e você pergunte também ao seu pastor, o seu bispo, aí na sua igreja, se ele tem conhecimento disso e se alguma vez a cúpula da igreja se posicionou ou falou a respeito de alguma dessas histórias. Vamos lá, eu separei aqui morte, política e dinheiro. Então, pesquisa na internet o caso Lucas Terra, um rapaz na Bahia que foi carbonizado. Um rapaz foi morto e carbonizado. E pastores e bispos envolvidos, não é isso? Seguranças envolvidos, seguranças da igreja envolvidos. Isso você nunca viu na Record, procure na internet. Valdir Abraão, um diretor da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus, que fez uma denúncia contra o bispo Macedo e depois sofreu uma pancada na cabeça, se eu não me engano, no hotel, e depois morreu, depois que fez a denúncia. José Marcelo Lima, um pastor que morreu no sítio em Itu, esse sítio que hoje é usado pela Fazenda para fazer o reality show A Fazenda. Procure na internet. Pastor Abel, morto em Angola num acidente quando atravessava de carro de Angola para a África do Sul. De Angola para a África do Sul. Morreu transportando dólares. Segundo a direção da igreja, a cúpula da igreja, ele estava roubando a igreja. Mas será? A história é outra. Pastor Valdeci Paiva, que era deputado estadual no Rio de Janeiro e morreu, levou vários tiros. Na época, quem era o coordenador político da igreja era o Bispo Rodrigues. Não tinha ainda o PRB naquela época. Bispo Carlos Santana, que morreu no Recife, né? E a notícia é que ele morreu, foi morto enganado, confundiram ele, né? Mas o que a cúpula da igreja falou até hoje a respeito disso? O caso de Arlene Regi dos Santos, uma mulher que matou 2 filhos lá em Maceió. Essa mulher que havia saído da bruxaria, foi para a igreja, e a história que se tem é que ela teve envolvimento com um pastor. Eu tenho relatos aqui de obreiros. Lá em Maceió, pesquise esse nome. Arlene Regis dos Santos. Vamos para a política agora. Tia Heron, deputada federal da Bahia, PRB. E Márcio Marinho, também deputado federal do PRB, envolvidos em escândalos de corrupção na Bahia, estão sendo investigados, se eu não me engano. Você já viu essas notícias na Record? Não. Faria Júnior foi deputado também. Tem a reportagem que ele empresta dinheiro ao Bispo Macedo. Pesquise na internet. Se eu não me engano, ele chegou a estar preso também, esse Faria Júnior. Pastor Leandro, Minas Gerais, vereador, também do PRB, preso, envolvido em corrupção, PRB, Partido Republicano Brasileiro. Você assistiu essas notícias na Record? Edson Praquesic, também pastor, Paraná, envolvido também em corrupção. Funcionários fantasma no gabinete, funcionários que tinham que devolver dinheiro para ele do salário. A visita do bispo Marcelo Crivella ao apóstolo
Valdemiro Santiago na Igreja Mundial, você viu isso na Record? Ou você estava em jejum de Daniel? Ou você estava no jejum de Jesus para não assistir essas matérias? Vamos para a parte do dinheiro agora. A compra da Record foi ou não com o dinheiro da igreja? A justiça me parece que diz que não, mas todos nós sabemos, e todos os membros sabem, que o Bispo Macedo não tinha nada. Ele não era um funcionário público, ele não tinha outro trabalho a não ser ser bispo na igreja. De um empresário que trabalhava com a internet, envolvido também com um pastor da igreja, que é também deputado estadual em São Paulo, pastor Milton, não é isso? Esse empresário, essa notícia saiu na Globo. Milhões de reais. Esse empresário fazia doações de valores expressivos para a igreja, doava carros. Pesquise na internet. O avião que a Receita Federal está leiloando, pedindo apenas que a igreja apresente 3 documentos. O contrato do hangar, aonde fica o avião, né? Ficava o avião. Também pedindo o nome dos proprietários, documento dos proprietários e o plano de voo. Por que a igreja não apresenta o plano de voo? Por onde esse avião passou? Por onde esse avião esteve? E deixou esse avião lá. Um avião que custou, valores atuais, quase 40 milhões de reais para a igreja. Muito bem. Empresas nos nomes dos bispos. Bispos como Guaraci, Clodomir, Jadson, Romualdo, Adilson, João Leite, Marcelo Silva, não é isso? Honorilto Gonçalves, Roberto Mauser, então, Domingos Cirqueira. São perguntas que você deveria fazer ao bispo da sua igreja, da Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente aqueles da cúpula, porque acho que até muitos bispos e pastores e obreiros não tinham nenhum conhecimento desses assuntos. Mas o quê? Empresas terceirizadas, por exemplo, a Record tinha um REC 9 aqui no Rio de Janeiro, agora é Casa Branca. Os funcionários do REC 9 foram mandados embora, se não me engano, não é isso? Empresas que prestavam serviço no uniforme agora mudaram para outras. Será que vão trocar os uniformes para que essa empresa agora tenha mais dinheiro? Empresas agora que são ligadas às pessoas que são de interesses da cúpula da igreja, evasão de divisas, como já foi falado aqui, por mim, pelo Alexandre Lisboa também, ligações de obras da Teixeira Duarte. Teixeira Duarte é uma empresa de obras, uma grande empresa portuguesa. Ela é de Portugal, mas faz obra para a igreja em Angola, faz obra para a igreja em Portugal e agora está fazendo também em Curitiba, está construindo em Curitiba aqui. E dos presentes generosos que essa empresa ela fez lá em Portugal, o bispo Júlio Freitas me falou, pelo menos de um Audi, um carro, um Audi, né? Então, essas histórias que são mal contadas.
E não querem que essas histórias venham à tona. Por exemplo, o depoimento do bispo Macedo e do bispo Honorilto Gonçalves e do ex-pastor, como ele deu testemunho, Raposo, Alexandre Raposo, né? O depoimento à justiça no caso de uma ação movida pelo Marcelo Pires sobre uma procuração que ele diz que não assinou, e a justiça então ouviu o depoimento do bispo Macedo sobre falsidade ideológica. Aliás, essas questões aí de procuração, de atas, de documentos assinados, de firmas reconhecidas em cartório, são histórias que um dia elas vão ser bem contadas, porque até hoje são mal contadas. E um dia essas histórias, eu mesmo assinei muitas coisas sem saber, em outros países, quando estive em Portugal, quando estive lá em Moçambique, quando estive em Venezuela, chegavam documentos para mim assinar. E às vezes a gente assinava realmente. Nisso lá o bispo Macedo, no depoimento, tem razão. A gente às vezes assinava sem saber o que estava assinando. Mas a cúpula sabe. O departamento jurídico sabe por que nós estávamos assinando. E um dia, essas histórias, elas vão ser esclarecidas. E é isso, pastor, obreiro, obreira, membros jovens, que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus não quer que você tome conhecimento. Então é mais fácil taxar a gente de quê? De endemoniados, perturbados, caídos, Lucifer, Corá, Datã, Abirão, não é isso? Pegar esses argumentos bíblicos e tentar ludibriar vocês para que vocês não tenham conhecimento dessas coisas. Pesquise esses casos na internet, pegue e vá lá e pergunte à cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Que história é essa? Para ver o que eles vão falar para vocês. Se você gostou do vídeo, dê o seu ok aí, compartilhe com outros, tá bom? E que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.